O total de mortes da doença do coronavírus de 2019 se aproxima de 1 milhão e o diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, advertiu nesta sexta-feira que o número de óbitos pode passar de 2 milhões antes que a pandemia seja controlada por uma vacinação em massa. Em escala global, este total de mortes pode ser ainda maior, alertou o diretor da OMS, se não houver uma ação coordenada de combate à Covid-19. A semana que terminou em 20 de setembro estabeleceu um novo recorde de 2 milhões de casos novos. Nesta semana, o total de casos confirmados no mundo inteiro ultrapassou os 32 milhões, com 985 mil mortes, 24 milhões de pacientes curados, embora muitos apresentem sequelas de longo prazo. Mais de 63.600 doentes, 1% dos que estão em tratamento, estão em estado grave. A taxa de mortalidade dos casos encerrados está em 4% há várias semanas. A maior preocupação da semana foi a segunda onda de contaminação na Europa. Os números do continente estão indo na direção errada, afirmou a diretora científica da Organização Mundial da Saúde, Maria van Kerkhove. E a situação deve piorar no outono e no inverno no hemisfério norte, quando aumenta a incidência de gripes e as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados. Em vários países europeus, o contágio é maior do que na primeira onda de março e abril. A França registrou 15.797 casos novos em 24 horas. Em uma semana, houve mais de 13 mil contágios por dia em 5 dias. O total passou de 500 mil casos confirmados e 31.600 mortes. A partir deste sábado, os bares e restaurantes fecham em Marselha, a segunda maior cidade francesa, e na ilha caribenha de Guadalupe, uma colônia francesa, onde nesses dois locais a grande transmissão do vírus. Em Paris, os bares e restaurantes fecham às 22 horas a partir de segunda-feira. Na Espanha, houve mais 12.272 casos novos e 114 mortes em 24 horas. O primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez tentou impor o confinamento a toda a capital espanhola e aos municípios vizinhos com mais de 500 casos novos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, mas não chegou a um acordo com a governadora regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, do Partido Popular, de centro-direita, o maior da oposição ao governo central espanhol. No Reino Unido, pelo menos 16 milhões de pessoas, 23,5% da população, receberam ordens para ficar em casa e não participar de reuniões com mais de 6 pessoas. O principal assessor científico do primeiro-ministro Boris Johnson alertou que no atual ritmo de aumento do contágio pode haver 50 mil casos novos por dia em 15 de outubro. As novas medidas de confinamento devem vigorar durante 6 meses, durante o outono e o inverno no hemisfério norte, quando as gripes serão um problema a mais. A Holanda teve um novo recorde de semanal de casos, quase 3.500. Israel foi o primeiro país a impor um segundo confinamento rigoroso depois de registrar o maior número de contágios por habitante no mundo, mais de 5 mil num dia. Os Estados Unidos ultrapassaram 7 milhões de casos confirmados e 200 mil mortes, com alta de 14% no contágio em 2 semanas. Há uma previsão de um total de 400 mil mortes até o início do ano que vem, enquanto o presidente Donald Trump ameaça não reconhecer o resultado da eleição presidencial de 3 de novembro, alegando que pode haver fraude em massa nos votos enviados pelo correio, uma alternativa para evitar longas filas e aglomerações durante a pandemia. Com a morte da ministra Ruth Bader Ginsburg, Trump vai nomear uma nova juíza para a Suprema Corte neste sábado, provavelmente Amy Coney Barrett, uma católica ultraconservadora. A composição do tribunal deve passar para 6 conservadores e 3 liberais.
Trump conta com isso para judicializar o resultado das urnas numa manobra claramente golpista. Um economista da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, propôs a mobilização de $1 trilhão, mais de 5,5 trilhões de reais, para ajudar os países pobres a enfrentar uma possível depressão da economia mundial. Mais 870 mil trabalhadores pediram seguro-desemprego na semana passada nos Estados Unidos, superando os 866 mil da semana anterior, num sinal de fraqueza do mercado de trabalho americano, onde ainda há muitas demissões. O Partido Democrata, de oposição, deve apresentar na próxima semana um novo plano de estímulo à economia de 2 trilhões e 400 bilhões de dólares, cerca de 13 trilhões 336 bilhões de reais. Na Argentina, que está em recessão há 2 anos, o produto interno bruto sofreu uma queda de 19,1% no segundo trimestre na comparação anual. A taxa de desemprego subiu para 13,1%. A Argentina tem mais de 678 mil infectados e 14.766 mortes. Esses números indicam instabilidade. A situação do México também é crítica, com queda de 17,3% no PIB do segundo trimestre. No final do ano, a economia mexicana deve cair 10,5%. O México é o quarto país em número de mortes, com 75.439 óbitos e 715 mil casos confirmados. No Brasil, há uma certa euforia com a expectativa de uma queda no PIB de apenas 5,5% em 2020, parece exagerada. O Fundo Monetário Internacional previu uma baixa de 9,1% no ano. Aqui e no resto do mundo, o verdadeiro impacto econômico da pandemia será sentido quando as ajudas de emergência a pessoas e empresas cessarem. A Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro suspendeu, sem marcar nova data, os desfiles do Carnaval de 2021. Sem vacina, não tem carnaval. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara se tiver de sair à rua e muito obrigado pela sua atenção.